Hoje, no Conversa Diversa com o Ide, vou receber o meu grande amigo de anos, mas que, acima de tudo, eu tenho uma admiração pelo profissional que é. E o nosso papo e a nossa conversa diversa vai ser sobre o que é o ser humano, de toda a trajetória da vida dele, como é que a gente vai extrair de melhor essa vivência para a gente trazer para o mundo corporativo. Então, meu amigo querido, seja muito bem-vindo, Herbert Mota. Muito obrigado, estou muito feliz, muito honrado com o convite. Acho que é bom a gente poder trocar, a gente poder continuar com essa conexão de importância. Sabemos de onde saímos, aonde estamos, e essa lembrança hoje ela só é fundamental para a gente poder dividir com quem está nessa caminhada como a nossa, já de muitos anos, já são alguns, né, que a gente tá nessa caminhada já, porque eu acho que a única coisa que realmente a gente tem de competência, se essa é uma palavra que eu gosto de usar, é a importância do dividir. Né? A gente veio de uma situação adversa, né? Por isso que um papo diverso faz sentido para mim, por isso que conversar com você faz sentido, afinal de contas, chegamos. E se chegamos, podemos então dividir com muitas pessoas um pouco das nossas histórias. Orgulho saber de toda a tua trajetória, né? Você saiu de carregador de caixa de som para um grande empresário com escritório em Nova York, bem sucedido, e só aplausos, e muitos, porque é isso, quando a gente também dividia esses anseios a cada passo que você tinha, quer dizer, isso para mim foi um privilégio. Mas tem uma coisa nessa trajetória que sempre me deixa um pouco intrigada, assim. A gente está aqui, estamos contando a história do outro, mas por que você acha que dentro dessas relações, quando um profissional atinge um grau que não seja de visibilidade ou de sucesso, que não seja no meio artístico, do entretenimento ou esportista, por que é tão difícil para as pessoas que fizeram parte do passado, da nossa trajetória, reconhecer isso como referência e aplaudir? Por que você acha que existe essa dificuldade? É porque a gente está sempre lutando, né? E num campo de batalha é difícil você perceber. Você está sempre olhando para o alvo, né? Essa relação da diversidade, de você lutar para conquistar alguma coisa, e as nossas histórias e de várias outras pessoas, mas muitas pessoas, diria que a maioria da sociedade, é de luta, é de batalha. E na batalha você está focado no alvo, e é difícil você observar algumas coisas ao lado. Quando você para observar, é porque você está cansado. E aí é mais difícil ainda, cansado, você conseguir perceber o próximo. Por isso que a gente vê muita angústia, muito sofrimento, muita desilusão, muita gente que na metade do caminho prefere não seguir adiante, muito medo, porque você está sempre lutando contra, assim, desafios que você não sabe nem de onde vem o tiro, de onde vem a bala. E aí é raro você poder encontrar um par que consiga ter esse mesmo tempo, essa mesma sintonia para aplaudir. Então eu diria que não é nem por mal, é mais por educação e condição de que no cotidiano você possa observar isso e dividir na trajetória essa caminhada. Por isso que a grama do vizinho acaba sendo às vezes mais bonita, porque você está sempre vendo aquilo que está lá e não aquilo que está aqui. Porque o que está aqui eu estou tão focado, tão determinado, que eu não consigo ver. Isso é ruim, sim, é ruim. Mas esse é um dos grandes desafios da sociedade, esse é um dos grandes desafios da vida, esse é um dos grandes desafios da periferia. E o bonito disso tudo é que você vê muita gente que se junta como coletivo, comunidade, ao mesmo tempo poucas pessoas que se aplaudem, porque não tem tempo. Né? E a falta de tempo para tudo isso é um dos motivos pelo qual eu tenho na minha história poucos aplausos e das pessoas próximas, digamos assim, da minha referência. Mas tem uma coisa importante que me fez ser muito bom é porque ao longo do tempo, e eu acho que isso de alguma maneira é uma coisa boa a se passar, o aplauso faz mal. Às vezes a gente cresce com a ideia do reconhecimento, do aplauso, que maravilha, e nem sempre você conseguiu fazer bem feito como você gostaria ou poderia.
Nem sempre você está satisfeito com o que conseguiu, e tampouco você se satisfaz com aquilo. E o aplauso, às vezes, vem de uma maneira muito comum. Até quando criança faz alguma coisinha errada, caiu, caiu, ê! Então você cresce com uma ideia de que, cadê o meu aplauso? E aí, de algum jeito, você percebe que as pessoas mais isoladas ou menos sociais, talvez essa seja a palavra, que não está esperando este aplauso, ela, ao longo do tempo, consegue entregar mais. Porque o fato de eu não esperar faz com que eu mantenha a estratégia desse alvo. Porque o aplauso também, embora possa fazer falta, porque somos seres humanos que gostamos de ser agraciados com o reconhecimento, ele também te prejudica, porque ele pode te enganar. E com isso pode gerar um atraso. Então, sim, é difícil as pessoas se aplaudirem por falta de tempo. Ao mesmo tempo, eu diria que o aplauso não é o que deve ser esperado no primeiro momento. Deixa isso para a trajetória, para a história contar lá na frente. E, assim, você falou várias coisas que eu fui anotando aqui. Primeiro a luta que se é, e aí nós estamos falando do começo da tua carreira, que era quando você foi office boy, que você foi tomando as suas decisões, mas carregando caixa de som, sem dormir, enfim, muito jovem. Isso era uma luta, né? Então, começou aí. E tem uma outra questão, que é quando você toma a decisão de fazer diferente, que quando você toma a decisão de eu quero ter uma trajetória diferente. Aí, uma coisa que você já falou você é maluco, siga aqui o que está todo mundo dizendo, tá maluco? Vai tocar na igreja, você já trabalha com fulano, monta um grupo de pagode, ou então monta um grupo, ainda mais gente, né, nos anos 90, uma loucura, que você trabalhou nessa época com vários grupos de pagode. Eu lembro que até uma vez eu disse assim para você, mas você toca qual instrumento? Aí você falou assim, pô, Negona, você está me perguntando que instrumento eu toco? Como que diz? Eu sou empresário. Isso fazem muitos anos, mas eu me lembro disso, né? Porque, assim, de alguma forma, eu também achava que você tinha que ter um grupo de pagode. Não desmerecendo quem tem, estamos dizendo Claro, desses que é você, de você, é claro. Então, assim, onde teve medo, né? Nesse início, assim, porque uma coisa já ficou claro, você não esperou que ninguém dissesse para você, cara, você é bom pra caramba, bom, você trouxe o Kirk Franklin para o Brasil, você não esperava, você foi traçando, então isso a gente já sabe que a gente não precisa esperar no primeiro momento. Mas onde aconteceu o medo? Em que momento foi esse medo da trajetória que você estava traçando? Olha, o medo, eu transformei ele em parceiro, né? O medo é o meu maior parceiro, porque com o medo eu fico mais cauteloso, com o medo eu observo melhor, com o medo eu fico mais chato, e olha que eu sou muito chato. Você fica mais exigente, eu sou Eu muito não chato. entendeu? Então, o tempo inteiro, quando você é ambicioso, você tem que ter medo. E o medo faz com que a sua ambição esteja calculada. Né? Então, o soldado com medo, ele tá observando as coisas com mais atenção. Eu estou aqui peitão, vou nessa, não tenho medo de nada, eu vou. Não, 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 não é assim. Não é assim. E aí, na minha história toda, desde quando eu trabalhava carregando caixa, decidi virar empresário de pagode, não um artista, eu não olhei para aquilo como assim? Eu falei, eu vou fazer, eu tenho que fazer. É triste dizer que ainda existem poucos empresários na periferia, principalmente na área do entretenimento. Já no contraponto, o dono da barraquinha, o dono do cachorro-quente, as pessoas que lutam por aquilo que a gente conhece como trabalhador, eles são empresários. E às vezes você pensa assim, uma banquinha de jornal, ou mercadinho, ou a oficina, ou borracheiro, ele também tem o medo dele porque as coisas precisam funcionar. E eu diria que o medo ele é importante para a gente se organizar, se preparar, porque eu vou fazer de tudo que for melhor e vou estar preparado para o pior, e nessa hora o medo ele te ajuda. Então eu não só tive muito medo, como eu continuo tendo muito medo. E quando eu deixar de ter medo é porque eu estou estagnado. E aí sim eu vou ficar com medo, porque se eu estagnei tem alguma coisa errada. Então esse movimento faz com que eu consiga fazer do medo um aliado. A outra coisa
falou aí na sua introdução, as pessoas não deixam de me aplaudir e elas não fazem isso, não é por mal. Existe uma coisa dentro do mundo corporativo que é esse olhar que o gestor precisa ter quando nós estamos falando da diversidade. Primeira coisa que eu quero te perguntar, é possível tratar a diversidade como um todo, como um grupo somente? A outra coisa é, como que um indivíduo se coloca dentro desses traumas? E aí eu já vou te perguntando e você vai falando, respondendo da forma que você quer, que achar melhor. E em contrapartida, o que o gestor precisa observar quando ele sabe ou quando ele deseja ter uma equipe diversa e falar com pessoas completamente diferentes. E eu quero muito abusar isso de você, porque é isso, você fala com pessoas completamente diferentes. Então, uma hora você está cortando o cabelo lá em Diadema, no seu cabeleireiro de pequenininho, que continua sendo o seu cabeleireiro, e outra hora você está numa reunião em Nova York com Jay-Z. E outro dia você está na luta acompanhando Anderson Silva. Então, assim, o que o gestor precisa? O que é importante para o gestor saber dessa tua vivência? Como lidar com tudo isso? Eu acho que a grande questão é você se construir como indivíduo, né? Todos somos um. Todos têm uma história. Todo mundo tem uma história. Todo mundo. Eu, você, quem está ouvindo, quem está assistindo, o dono da empresa, o funcionário da empresa, o porteiro, o gerente, todo mundo tem uma história. Se às vezes a pessoa tem uma história talvez um pouco melhor do que a minha, o pai dele, o avô dele, o tio dele, ou alguém, ou até mesmo o próprio filho desta pessoa, também vai ter uma história de diversidade. O que eu quero dizer é, qualquer pessoa que souber gerenciar a própria vida como indivíduo, ela pode ter mais habilidade e condição de criar um valor de gestão para o coletivo. Porque quando eu entendo que eu sou, fica mais fácil eu dividir quem somos. Quando eu não sei quem eu sou, eu preciso apontar muito os dedos e ter muitos dedos quando receio de quem está próximo de mim, porque eu não sei. Eu não sei como eu vou lidar quando eu te encontrar. Eu não sei quem eu sou. E este meu receio cria uma defesa. Por isso que algumas pessoas não entendem as outras quando diferentes. Por exemplo, eu chego em reuniões, que um caso muito interessante com o Reginaldo Rossi, que eu trabalhei uma época com o Reginaldo Rossi, hoje já falecido, aprendi muito com ele. Viajei o Brasil inteiro com ele, foi uma das coisas muito importantes na minha vida, porque eu viajei para o norte e nordeste do país, numa época muito diferente da atual. E algumas vezes, mas uma vez, eu estava chegando no aeroporto e o empresário da cidade que estava contratando o show perguntou para mim, mas sem eu perceber que ele estava perguntando para mim, porque na hora eu fui, né, tô chegando e tal. Pô, cadê o Ebert? Cadê o Ebert? Aí eu meio que observei, mas eu fui andando, dei 3 passos, ele viu o Reginaldo Rossi, que estava logo próximo de mim, e falou, pô, Rei, prazer, pô, quero conhecer o Ebert. Eu falei, o Ebert estava ali, você estava com ele, eu vi você falando com ele. É ele o Ebert. E era eu esse Ebert. Assim como eu fui dar uma palestra numa ocasião na Universidade AMB Morumbi, nunca me esqueço disso. Acho que é por isso que eu fui expulso da escola muitos anos atrás. Mas eu fui dar uma palestra com o Marcos de Castro, chegou na portaria, eu avisei que estava chegando, e o reitor, ou melhor, o monitor, o reitor, agora não me fugiu exatamente o cargo dele, do curso de música e negócios dentro da faculdade, quando eu cheguei na porta, o segurança estava pegando os dados, e aí eu falei assim, ó, eu sou palestrante, vou falar daqui a pouco aqui, eu, o Marcos de Castro, tal. E o cara estava fazendo o trabalho dele. O reitor chegou, porque eu tinha também avisado por telefone, ó, chegamos. Então, nesse encontro, ele chegou e falou assim, ó, vai chegar aí o palestrante, o Ebert, assim, assado. Daí eu olhei, e o Marcos estava comigo, eu imaginei, pô, ele vai pelo menos reconhecer o Marcos de Castro. E aí, quando o cara pegou e falou assim, são eles. Aí o cara fez uma cara assim, você? Então, olha que interessante. Saber que as pessoas não me conhecem ou não me reconhecem não mudou quem eu sou na ocasião, tanto no norte do país com o empresário ou aqui na Embi Morumbi, porque eu sabia quem eu era. E aí entra a importância de eu sempre quero falar com quem eu não conheço, porque eu vou dar oportunidade para ele me conhecer. Agora, se eu não me conheço, eu vou ficar tentando me convencer para o convencer. E aí
gera atrito. Então, no mundo corporativo, a melhor maneira de falar de diversidade é quando um gestor sabe muito bem quem ele é, e aí a vaidade é menor, o egocentrismo de eu sou o cara dentro da estrutura e você não é ninguém. Então, esse processo opressor diminui. Agora, não adianta eu chegar num restaurante e não imaginar que a maioria ou algumas pessoas vão olhar para mim e vão falar assim, ele deve ser jogador de futebol. Por quê? Porque, naturalmente, pela história, eu não sou comum neste ambiente da alta sociedade, diferente de onde eu corto o cabelo. Quando eu corto o cabelo, o diferente é esse cara tem um carro tal. E quando eu tô com esse carro tal, que é comum aonde eu tô comendo arroz e feijão, esse cara deve ser algum famoso. Então você percebe que ao tempo inteiro a gente vai ter que lidar com as diferenças. Então, como gestor, eu tenho que saber quem eu sou para cuidar de quem chega, independente do que possa ter, desde que eu entenda que ele tem uma história. E como ser humano, como sociedade, eu não esperar das pessoas. É eu apenas viver com isso. E, a partir daí, encontrar diálogo, encontrar oportunidade, encontrar o tempo para que você possa se apresentar, para que você possa trocar, para que aquilo que era estranho agora seja comum, porque você voltou outras vezes, para não ter medo. Quantas vezes a gente viu os nossos, tipo assim, eu não vou lá naquele restaurante, eu não quero. E aí isso atrapalha, às vezes, numa entrevista de emprego, porque a maneira de como você se posiciona com este receio. Em resumo, é dizer que lidar com a diversidade e ser um gestor de adversidade na circunstância atual do mundo é você ser sempre você, ser calmo e cauteloso, que vai dar tudo certo. Desde que você busque o seu próprio conhecimento. Até para dizer não. Até para dizer não. Quando alguém te fizer um mal e essa pessoa for mal, eu não estou dizendo que você tem que falar, tudo bem, porque o Ebert um dia comentou que eu tenho que aceitar a diversidade. Não. Chega e fala, não quero. Tenho esse emprego para você, mas eu não vou te valorizar. Muito obrigado, eu não quero. Porque eu sei quem eu sou. Agora, se eu não sei quem eu sou e ainda estou tentando, cuidado, porque aí você pode cometer um certo risco de ficar vulnerável. Isso não é bom para ninguém.